Olá pessoal, mais uma vez, obrigado por estar assistindo os vídeos e bem-vindo ao meu canal. No meu vídeo anterior eu falei sobre um tema polêmico, né? Quer dizer, um tema que causa polêmica, que é falar de Deus, e meu vídeo chamava Deus, Criação Humana. Então eu quero tentar fazer agora um vídeo como se fosse uma continuação do vídeo anterior, não é bem mesmo uma continuação, mas é envolvendo o mesmo tema. No vídeo anterior eu falei que eu não acreditava no tipo de Deus que as religiões pregam, né? Eu não estou falando aqui de todos os deuses que existem, porque seria muito difícil falar de todos eles. Mas eu me referi basicamente aí no Deus mais conhecido da nossa cultura brasileira, que é o Deus pregado pela Bíblia, né? Então um Deus humano, mais ou menos humano, um Deus mais ou menos carnívoro, um Deus mais ou menos corpóreo, um Deus com feições parecidas com as nossas, né? Se você é um ocidental, esse Deus ele tem feições ocidentais. Se você é um oriental, esse Deus vai ter uma feição oriental. Ou, quem sabe, um Deus preto, um Deus branco. Mas sempre envolvendo a característica masculina de Deus, né? Eu acho que quase todo mundo, quando pensa em Deus, geralmente pensa em Deus como um ser masculino. Eu costumo até brincar que para mim Deus é feminino, né? Eu brinco nesse lado porque as próprias palavras que eu costumo utilizar para designar Deus, até pode parecer meio contraditório eu dizer que Deus é criação humana e agora está falando que acredita em Deus. Eu acredito que existe uma força superior. Eu acredito que existe algo que os cientistas hoje em dia ainda não sabem definir. Em inglês eles denominariam de design inteligente, né? Ou seja, que a natureza é construída de uma forma inteligente. E tem lógica, tem tudo a ver isso, porque não existe efeito sem causa. É uma das coisas que a doutrina espírita, o espiritismo em geral, ou a maioria das doutrinas espiritualistas, elas pregam a lei de causa e efeito. Então, para existir um efeito, tem que ter uma causa, né? Alguns tentam invalidar isso, mas sem muito base lógica, sem muito convencimento. E uma das formas que eu gosto de expressar muito, baseado nessa ideia de causa e efeito, é que para existir um efeito inteligente, tem que haver uma causa inteligente. Então, no universo há vários efeitos inteligentes, há vários fenômenos que estão ocorrendo que têm inteligência, né? Fenômenos que ocorrem com precisão, com método, organização, e que não é simplesmente assim um fruto do acaso, como muitos supostamente pensam ou gostariam de definir. Algumas pessoas, eu acredito que eu costumo chamá-las de fatalistas. Então é tudo uma fatalidade, propriamente obra do acaso. Então esse vídeo que eu estou tentando fazer aqui agora é como se fosse uma maneira de expressar não tão radical. Não estão falando assim, Deus não existe, acabou e pronto, acabou, e você está errado, eu estou certo, ou isso, ou vice-versa. Eu acho que qualquer pessoa que parte para o lado radical das coisas, ela tende a perder, porque ela se fecha, ela passa a não ouvir opiniões diferentes, ela passa a não raciocinar sobre o que ela observa, sobre o que ela presencia, e ela se fecha num casulo, né? Então isso acontece com comunidades religiosas, isso acontece com comunidades ateístas também. Então não é exclusividade só de ateus e não é exclusividade só de religiosos ser ignorante, né? Há muitos ateus, por exemplo, que não concordam com outros ateus. Há muitos religiosos que não concordam com outra forma de pensar de outro religioso. E por aí vai. E eu acho que ninguém deve concordar com o que eu estou falando aqui agora, assim, de supetão, né? Assim, sem raciocinar. Para entender que eu acredito que existe algo superior, apesar que eu não denomino o nome de Deus,
eu costumo usar as palavras da doutrina racionalista cristã, então eu utilizo as palavras como inteligência universal, força criadora e grande foco. Geralmente, quem é estudante dessa doutrina tem essas três denominações para representar a mesma coisa, né? Grande foco, inteligência universal e força criadora. Mas você observa que, talvez só a palavra grande foco, apesar que dá uma intenção de que fosse masculina, né? Mas as outras duas, inteligência universal, apesar que são tudo neutro, e força criadora, dá mais uma intenção de feminino. Grande foco mais para o masculino, inteligência universal e força criadora dá uma intenção mais que fosse feminino. Então eu costumo até brincar que para mim Deus seria a mulher. E a representação máxima de Deus numa família, eu também vejo por esse lado. Eu vejo pelo lado feminino. Eu acho que Deus, ele representa melhor a mulher, né? Uma representação. Eu acho que também, isso não é regra, tá? Isso não é regra. Não é, tem que ser assim. Todo lá a mulher está mais em contato com Deus e os homens estão mais afastados. Não é. Isso não é regra. Então, eu acredito que representar algo que a gente não conhece, que a gente não toca, que a gente não conhece visualmente, em contato, como a gente faz um contato interpessoal, né? Ou até mesmo assim virtual, a gente não está vendo Deus manifestando virtualmente para ninguém, a gente não está vendo Ele manifestando em forma de pessoa. Então as religiões são criadas para tentar representar Deus dessa forma, um Deus humano. Eu prefiro acreditar, é mais fácil para mim entender, mas isso vai de acordo com o que eu já venho estudando, com a minha bagagem, do meu conhecimento que eu venho acumulando, né? É mais fácil entender essa inteligência universal, essa força criadora da natureza, por exemplo. Um livro que eu gostaria de recomendar para todo mundo, esse livro você pode inclusive baixá-lo, eu não sei se esse novo agora ele está disponível ainda para baixar gratuitamente, mas você pode baixar as versões anteriores, chama Vibrações da Inteligência Universal. É um livro fino, fácil de ler, inclusive aqui o autor Luiz Matos, que é o codificador da doutrina, um dos codificadores da doutrina do racionalismo cristão, ele levanta vários aspectos de como sentir essas vibrações, né? Então, ao invés de ficar falando, Deus apareceu para mim, eu vi Deus de tal forma, é mais fácil você entender as vibrações, porque o universo todo vibra, né? E há vibrações inteligentes, há coisas que distinguem apenas, há um tipo de brilho, há um tipo de luz, há um tipo de força que é diferente do brilho da luz material, da atração material, da força material. Esse livro entra muito nesses aspectos, inclusive na questão da guerra. Um ponto interessante é que às vezes é levantado por muitos materialistas: se Deus existe, não haveria guerras. Se Deus é mesmo bondoso, poderoso, não deixaria ninguém morrer de fome, o ser humano teria vida eterna, e isso, blá 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 blá. Não é assim? Eu acho que o enfoque, as perguntas são válidas, eu acho que elas têm que existir, mas o enfoque que está dando, eu acho que está dando uma conotação errada, uma conotação que deveria ser abordada de uma outra forma. Então, quando você descarta o lado espiritual, tudo passa a não fazer muito sentido, ou um sentido deturpado, um sentido que não representa a totalidade dos fatos, tá? E esse é um dos grandes problemas que é enfrentado, porque quem acredita no lado espiritual passa por dois grandes problemas. Primeiro é querer tentar explicar todos os fenômenos espirituais utilizando a Bíblia, porque ele quer satisfazer a família que é religiosa, que é evangélica e tal. E o outro lado é explicar de forma totalmente científica para os ateus, agnósticos, as pessoas que não acreditam. Então, apesar que o Espiritismo tem que ser focado através da ciência, né? Tem que ser racional e científico, nem tudo pode ser provado. Muitos
muitas pessoas que viram um determinado fenômeno ou que está passando por determinado fenômeno dentro da sua casa, quer de uma certa forma expor os acontecimentos ou tentar provar para os amigos que aquilo é real e às vezes fantasiam certas coisas, criam fenômenos inexistentes, tentam fazer uma coisa parecer verdadeira quando de fato não é, acaba mistificando, né? E o meu objetivo é isso, é tentar acabar com um pouco dessa mistificação, porque existe muita coisa mentirosa em nome do espiritismo. O que a gente tentar procurar fazer é levar informação, levar esclarecimento, conhecimento que não se consegue da noite para o dia, né? É preciso muito estudo, é preciso muita dedicação e levar as coisas a sério. Pelo lado dos ateístas que atacam o espiritismo, existem vários, né? Que atacam não só a religião, mas atacam o espiritismo. Eu quero deixar um recado que os que atacam os espíritos que estão me vendo aqui agora, os ateístas que atacam os espíritas é porque atacam os espíritos religiosos, os espíritas que baseiam em religiosidade, em misticismo, em invencionices. Se você procurar estudar o espiritismo de uma forma mais racional e científica, você vai estar livre desses ataques. Caso exista algum tipo de ataque, então é ataque pessoal ou é ataque sem fundamentos, e para esse tipo de pessoa a gente não precisa se preocupar, a gente não deve revidar, não deve criar intrigas, né? Então eu acho que o espiritismo está ganhando um grande espaço, tanto na comunidade espírita religiosa, quanto na comunidade do espiritismo científico, que o racionalismo cristão representa. Então, eu acho que devemos acreditar numa força superior. Todo mundo está nesse caminho, inclusive os ateus, né? Porque os ateus insistem tanto em procurar os vídeos de religiosos para combater, procuram os vídeos espíritas para combater, mas no fundo, eles sabem também, eles sentem que existe algo superior que eles não sabem explicar. Então, por não saber explicar, eles se fecham num grupinho fechado e começam a atacar. Quer dizer, não existe assim um grupo formado de ateístas, então são pessoas independentes. Na verdade, não tem um grupo sério de ateísmo, uma organização séria que fala, somos ateus. Então, o que tem são blogs, são sites, um ou outro autor escreve algum livro. Aqui em Londres existe muita gente boa no assunto, né? E o Brasil, né, copia também muita coisa dos ateístas daqui, alguns ateístas dos Estados Unidos. Então, pessoal, eu quero dizer que eu acredito sim em algo superior, eu acredito que existe uma força, tá? Que não é humana, além de humana, que não escolhe um determinado filho e pune um determinado outro filho, não rivaliza com o diabo, que também é uma invenção humana, tá? Algumas pessoas tentam explicar isso da forma de o sol, que é gerador de calor, quando se afasta dele aí você tem frio, e usa um paralelismo usando Deus como uma fonte de vida ou de luz ou de energia, e afastar disso você estaria afastando dessa paz, dessa harmonia, estaria tendo problemas e tudo mais, né? É uma forma válida de se pensar, é uma forma muito justa e correta, tá de acordo com o meu ponto de vista também. Então, quem é religioso ou quem não é religioso também, quem acredita em Deus de uma forma ou de outra, o mais correto é tocar a vida para frente e não se ficar muito preocupado com o fanatismo, né? Esse fanatismo de que Deus
sem Deus eu não posso fazer isso, sem Deus eu não posso fazer aquilo, nada. Como eu falei no vídeo anterior, a gente tem que procurar ser menos pedinte, né? Assim, menos implorador. Na verdade, se existe um Deus que vocês pregam, para os religiosos, se existe um Deus que é onipotente, onipresente, que é amor, que é caridade, que é isso e tudo, um princípio lógico é igualdade. Tá? Você pode reparar que entre os povos, entre a gente, na nossa família, entre o bairro, a gente quer igualdade, a gente quer tentar distribuir as coisas da melhor forma possível, tentar não lesar o semelhante, pelo menos a moral, a ordem caminha para esse lado. Então, nos espaços superiores, a coisa funciona nesse mesmo sentido, ou seja, nós estamos caminhando para isso, para o que ocorre nesses espaços superiores, né? Nessas vidas fora do ambiente Terra. Então, podemos evitar ficar pechinchando Deus, bajulando Deus, implorando por Deus, adorando Deus, porque não muda nada. Tá? O que muda é as nossas atitudes no dia a dia, as formas que a gente faz as coisas premeditadas, ou seja, pensar antes de falar, pensar antes de agir. Isso sim ajuda. Ajuda a harmonizar o ambiente. Tá? Tem um lado que depois eu vou entrar nos outros vídeos futuros sobre o lado espiritual, sobre espíritos bons e espíritos maus. Eu espero dar uma clareada sobre isso também. E caso o que eu falo não fique claro, que as pessoas comentem e a gente pode discutir, tá bem? Mas a intenção dos vídeos que eu estou fazendo é justamente para tentar ajudar. Não para ajudar os que já estão inteirados no assunto, para os que já sabem bastante, mas para aqueles que não têm ainda um contato com o Espiritismo e tem um certo medo, achando que Espiritismo é coisa do demônio, Espiritismo é coisa disso, daquilo. Porque há uma certa lavagem cerebral na mente da criança, desde pequeno até sua fase adulta, de que Espiritismo é uma coisa do demônio, uma coisa do inferno, que vai para o inferno e tal e tal. E certos ateus, apesar de não acreditar no demônio, no inferno, condenam os espiritismos como se parece que tivesse reminiscências ainda de religiosidade neles, e vem com a agressão, com uma certa fúria. Eu vejo isso, acompanho isso nos sites, acompanho isso em blogs que eu escrevo, em bate-papo, no próprio YouTube tem certas agressões, certa aversão. Então ninguém está livre de cometer erros, ninguém está livre de ser punidor, tá? Mas eu acho que a gente pode tentar reduzir isso um pouco, pode tentar, a gente devia atacar essa pessoa, a gente devia falar mal dessa pessoa, deixa eu raciocinar um pouco, eu vou ponderar. Se eu uso uma filosofia que eu gosto de usar muito, se você não tiver nada de acrescentar no que foi dito, no que foi falado, no que foi escrito, se você não tem nada para acrescentar, para contribuir, para fazer que aquela coisa cresça, que seja benéfica, melhor para todo mundo, então o silêncio é a melhor coisa que tem que fazer. O silêncio ajuda muito nesses casos. Se você não pode falar uma coisa para contribuir, não tenha silêncio. Ninguém vai brigar com você por isso. Eu sei que agora eu me expondo aqui, certas pessoas que não me conhecem vão chegar e me crucificar. Foi assim no passado, vai ser assim com qualquer outra pessoa que quiser falar sobre um determinado assunto que ainda é tabu para uma grande maioria. Entrar em questões filosóficas não é fácil, mas é preciso ser dito por alguém, tá? Senão a gente fica meio isolado do mundo. Então eu espero que quem estiver assistindo, que tenha gostado do vídeo, que comentem, e caso tiver algum assunto para ser abordado, para ser discutido, que gostaria que eu fizesse um vídeo, pode sugerir. Eu estaria disposto a ouvir vocês e tentar, se tiver dentro das minhas condições, tentar fazer um vídeo de acordo com as dúvidas que vão surgindo. Eu vou deixar uns links
sempre nos meus vídeos, para informação complementar do que eu estou falando, algum livro para baixar, alguma sugestão de algum site. Então sempre nos comentários, nas informações logo abaixo aí do vídeo, vai ter alguma outra informação adicional. Quem estiver gostando, pode se inscrever no meu canal. E é isso, tá? Um abraço para todo mundo.